Olá galera, meu nome é o professor Yasmin Santiago e hoje a gente vai estudar a função polinomial do segundo grau ou função quadrática, certo? Ó, se é a função quadrática ou polinomial do segundo grau, significa dizer que a gente vai ter algo com grau 2, tá? Seguindo a linha de raciocínio da função polinomial do primeiro grau. Então, ó, a gente vai ter que a função do segundo grau vai ser dessa forma: a vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c, tá? Onde a gente vai ter apenas uma restrição. Esse azinho da gente, ó, ele tem que ser diferente de zero. Esses outros dois podem ser zero sem nenhum problema. Então, ó, se é do segundo grau, o cara de grau 2, ele não pode ser zero, beleza? Faz um sentido, né? Se liga só. Então, ó, quando a gente tiver que esse a ele é maior do que zero, a função vai ser côncava, certo? Para cima. Então, você pode associar, ó, quando a é positivo, a função está feliz. E quando a é menor do que zero, é um número negativo, ela está côncava para baixo. Beleza? Então, ela tá tristinha. Agora, se liga só numa coisa. Vamos analisar. Qual seria, né, do rostinho feliz ou do rostinho triste? Da côncava para cima primeiro. Vamos pensar. Será que aqui a gente tem um ponto de máximo ou um ponto de mínimo? Vê, ó, vamos imaginar aqui. Aqui tá, se a gente fosse desenhar, né, o plano cartesiano, do mesmo jeitinho, tá? Vamos analisar. A gente tem algo que começou alto e foi diminuindo. Chegou no ponto mínimo. Teve esse pontinho aqui, certo? Que foi o menor de todos e depois ele voltou a subir. Ou seja, a gente tem que esse valor daqui, ó, é o valor de mínimo. Beleza? Então, ó, o que é que sobrou pra gente aqui foi o valor de máximo. Mas vamos analisar direitinho. Ó, tá diminuindo, tá aqui, ó, no menor, vai aumentando, chega no maior, no máximo, e depois ele diminui, certo? Então, na função, quando esse a é maior do que zero, a gente vai ter um valor de mínimo, e depois a gente vai ter um valor de máximo, caso ela seja côncava para baixo. Beleza? Então, ó, pra gente resolver uma função polinomial do segundo grau ou quadrática, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, a gente vai ter que resolver pelo jeito de Bhaskara, pô. Bhaskara falava o seguinte, ó, que tu vai pegar menos o valor de b mais ou menos a raiz do delta dividido por 2 vezes o valor de a. Aí, vê só, tu vai pegar esse delta aqui, esse delta, ele é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, certo? Então, ó, tu vai ver uma função. Vou escrever uma função aqui qualquer, tá? 2x ao quadrado mais 4x menos 8 igual a zero. Então, a primeira coisa que eu te digo é: encontre o valor de A, o de B e o de C. Lembra sempre, o valor de A, ele está colado com o x ao quadrado. Então, vamos escrever aqui, ó, o valor de A. Então, ó, quem está perto do x quadrado, o número 2. Quem é que está colado com o B? É o x, ó. Então, eita, o x está aqui. Então, o B sobrou meu número 4. E o número C, ó, é o cara independente, é o que ele está sozinho. Ó, vai ser o 8. Epa, só o 8, professora? Não, exatamente, ó. É o menos 8. Então, tem que colocar esse menos 8 aqui, porque ele vai tá ajudando a gente a fazer as contas certas. E se liga só, quando a gente tem uma função que a gente tem um valor de a, b e c, os três, a gente pode falar, né, afirmar que essa equação do segundo grau é uma equação completa e a gente resolve pelo jeito de Bhaskara, tá?
Ó, vamos se atentar aqui. Eu vou escrever aqui o valor de delta. Delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, vocês iriam resolver isso, uma conta, e quando vocês chegassem no final, vocês iam ter que avaliar o valor do delta. Se liga só, a gente vai ter 3 possibilidades, tá? Quando o delta for igual a zero, tu vai ter duas raízes, certo? Reais, mas elas são iguais. Ou seja, tu vai ter uma única raiz. Quando o delta for menor do que zero, tu vai ter duas raízes complexas, certo? Duas raízes complexas distintas, certo? Diferentes. E quando o delta for maior do que zero, for um valor 1, 2, 3, 4, se for um número positivo, tu vai ter duas raízes reais e distintas. Então, eu aconselho você, ó, nessa formulazinha daqui, a fazer primeiro o delta, essa partezinha aqui, ó. Porque se você fizer o delta, você vai saber o que é que você vai encontrar, né? Se ele for igual a zero, você vai encontrar uma raiz só, que são duas iguais, então você vai achar só uma. Se for maior do que zero, você vai achar duas raízes reais. E se for menor do que zero, for um número negativo, tu vai achar raízes complexas. Beleza? Então, essas coisas são muito importantes. Chego até a destacar aqui. Importante. Beleza? Agora, a gente vai fazer essa questão aqui, ó. Na questão aqui, a gente vai pegar o valor de A, B e C. Esse é o primeiro passo. O valor de A, o valor de B e o valor de C. Certo? O valor de A é o cara que está colado com o x ao quadrado, que é 2. O B é o que está colado com o x. E o C é o que está sozinho. Então, agora, a gente vai substituir na nossa fórmula, tá? A fórmula fala que é menos o valor de B, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes A. Mas lembrando que a gente vai fazer aqui no rascunho o nosso delta, que a fórmula é b ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Beleza? Então, o nosso delta, ó, quem é o valor de B? É 7. Então, vai ser, ó, 7 ao quadrado menos 4 vezes A, que é 2, vezes C, que é 5. Coloquei ele sem querer de cabeça para baixo. Tá? Então, o nosso C é 5. Então, agora a gente vai multiplicar, beleza? Então, delta, ó, vai ser igual a 7 ao quadrado. Lembrando que 7 ao quadrado é 7 duas vezes, ou 7 uma vez, 7 duas vezes, que dá 49, beleza? Então, 49 menos 4 vezes 2, 8, 8 vezes 5, 40. Então, 49 menos 40 dá 9. Eita, ó, o nosso delta deu um número maior do que zero, ou seja, nós iremos encontrar duas raízes reais, tá? Então, agora eu vou pegar e vou substituir os valores na função, tá? Na função não, aqui nessa equação daqui, na nossa fórmula de Bhaskara. Então, vai ser menos o valor de B, que é 7, mais ou menos a raiz de delta, que é quem? 9, dividido por 2 vezes 2, certo? Então, isso vai ser igual a menos 7, mais ou menos a raiz de 9, que é 3, dividido por 4. Aí, agora, o que aqui eu vou fazer? Se tem esse mais e esse menos, significa que tu vai ter que resolver, ó. Menos 7 mais 3 dividido por 4. E tu vai ter que fazer, ó, menos 7 menos 3 dividido por 4. Ó, menos 7 mais 3. Se tu tiver com dúvida em se vai ficar positivo ou negativo, pensa como se fosse dinheiro. Tu tá me devendo 7 reais e tu tem 3 reais. Se tu me pagar, como é que vai ficar a nossa situação? Isso, vai ficar me devendo. Então, vai ficar me devendo 4, certo? Então, ó, esquece o sinal primeiro. 4 dividido por 4 dá 1. Aí, agora, se aqui não tem nada, é mais. Mais com menos dá menos. Então, a gente acabou de encontrar uma raiz
que é menos 1, certo? A gente vai encontrar outra agora. Aí nesse aqui é o seguinte, vê, tu tá me devendo R$7 e tu pegou mais R$7 emprestado comigo. Tu continua me devendo e agora tu tá me devendo R$10, certo? Aí nesse aqui, ó, a gente não tem mais o que fazer, tá? A única coisa que a gente vai fazer agora é simplificar por 2 em cima e embaixo. Então, ficaria menos 5 sobre 2. Então, a gente achou as duas raízes e essas daqui são as raízes dessa equação aqui, beleza? E agora, ó, tem um outro, esse daqui nessa equação, deixa eu escrever ela até um pouco maisinha. É 5x ao quadrado menos x igual a 0. Tem dois jeitos de fazer. Uma que é usando o jeito de Bhaskara e a outra que não é usando o jeito de Bhaskara, tá? Então, eu vou fazer do primeiro jeito. Do primeiro jeito, ó, tu vai fazer aquilo que eu te ensinei, tu vai pegar o valor de A, B e C, normal, que nem a gente viu. O valor de A, que está colado com o x, que é 5, está colado com x ao quadrado, ó. O valor de B, que está colado com o x, ó, se não tem nada perto do número, é porque tem 1. 1 vezes o próprio número, é ele mesmo. Ó, então, seria menos 1, e a gente não tem o valor de C, ó, que é o cara que está sozinho, é 0. Então, a gente vai achar o delta primeiro, ó, que vai ser b ao quadrado, vai ser menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes o 4AC, né? O A da gente agora é 5, certo? Então, vai ser 5 vezes 0. Então, delta vai ser igual a 1, 4 vezes 5, 20, 20 vezes 0, 0. Então, o delta da gente é 1. Ou seja, vamos encontrar duas raízes. Então, ó, x vai ser igual a menos o valor de b, mais ou menos a raiz do delta que a gente achou que é 1, dividido por 2 vezes 5. E agora, a gente vai fazer o mesmo jeitinho. Ó, menos com menos dá mais. Então, vai dar mais 1, mais ou menos 1, dividido por 10. Então, como tem dois sinais, vamos ter que resolver de dois jeitos, beleza? Então, eu vou fazer 1 mais 1 dividido por 10, que vai ser 2 sobre 10, e a gente divide por 5 e divide por 5. Ou, divide por 2, gente. Ai, Jesus. Então, a gente vai dividir por 2 em cima e embaixo. Dividir por 2 e dividir por 2. Que vai ficar 1 sobre 5. Então, a gente encontrou essa raiz aqui. E agora, a gente vai fazer a mesma coisa, só com sinal negativo. Vai ser 1 menos 1 dividido por 10. 1 menos 1 dá 0. 0 dividido por 10. Tu tem R$0 para dividir para 10 pessoas. Então, todo mundo vai ficar com nada. Então, a gente achou que as duas raízes são essas daqui, tá? Então, ó, um outro jeito da gente resolver, tá? Deixa eu pegar aqui a função. É 5x ao quadrado menos x igual a 0. Vê, tu poderia colocar o x em evidência. Tu poderia colocar o x em evidência, ficaria 5x menos 1 é igual a 0. Então, como isso aqui é um produto, para essas duas coisas darem 0, tá? O que é que tem que acontecer? Ou o x é igual a 0, né? Porque 0 vezes qualquer coisa é 0. Ou 5x menos 1 tem que ser igual a 0. Então, a gente vai resolver essa partezinha daqui agora que eu acabei de escrever para a gente resolver quando é que 5x menos 1 vai dar 0. Então, vamos puxar para cá, ó. Então, ó, 5x menos 1 vai ser igual a 0 quando? Ó, vou deixar o x aqui, 5x, e vou passar o 1 para o outro lado. Então, o x vai ser igual a 1 quinto, como a gente tinha encontrado, certo? 1 quinto ou 0. Então, são duas formas de fazer, beleza? Tu vê qual que tu acha melhor para tu, tá? E para terminar, a gente vai fazer essa daqui, que também é parecida com a que a gente acabou de fazer, ó. Só que, ó, é 2x ao quadrado menos 2 igual a 0. Vamos separar o valor de A, B e C? Ó, o valor de A é o cara que está colado com o x ao quadrado, que nesse caso é o 2.
O valor de B é o cara que está colado com x. Como não tem nenhum cara que está só com x, é 0. E o cara que tem C é menos 2, ó, não esquece do sinal, pelo amor de Deus. Então, ó, daqui a gente também consegue resolver, ó. Então, a gente vai calcular o delta aqui, que é B ao quadrado, 0 ao quadrado, menos 4 vezes 2 vezes menos 2. Então, ó, o delta vai ser igual a 0 menos 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Só que tá menos, ó, então vai ser menos 16. Então, menos com menos dá mais. 16 mais 0, 16. Então, a gente achou que o delta é 16, ó. Como o delta é maior que 0, a gente vai encontrar duas raízes. Então, ó, x vai ser igual a menos o valor de b, mais ou menos a raiz do delta, que é 16, dividido por 2 vezes 2. Certo? Isso aqui, ó, 0 mais ou menos raiz de 16, que é 4, dividido por 4. Então, do mesmo jeito, ó, a gente vai fazer com os dois sinais, certo? 0 vai ser 0 mais 4, dividido por 4, e vai ser 0 menos 4, dividido por 4, certo? 0 mais 4 dá 4, dividido por 4 dá 1. E agora, vê só, para tu não errar. Vê, tu tá me devendo R$4 e tu me pagou R$0. Como é que ficou a tua situação? Isso, exatamente. Tu ainda continua me devendo os R$4. Certo? Então, tu continua aqui me devendo 4 e dividido por 4, certo? Ó, 4 dividido por 4 dá 1. Só que aqui, ó, mais com menos dá menos. Então, a gente achou que as raízes é 1 e menos 1. Beleza, galera? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Curtam bastante esse vídeo. Compartilhem com seus amigos e deixem nos comentários qual é o próximo assunto que tu vai querer aqui.